Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Natália. Estou aqui para falar um pouquinho a respeito da Revolução Industrial. Então, para quem pôde acompanhar, a última aulão, do professor Jair e do professor de Maria, eles explanaram a respeito da Revolução Industrial e eu trouxe agora os principais pontos a respeito da Revolução Industrial, que foi um movimento de transformação econômica que ela vai surgir ali no século XVIII, no século XIX. Então eu vou me apresentar. Meu nome é Natália, eu sou estudante do curso de Ciências Biológicas com ênfase em Genética e eu estou atuei ano passado, em 2019, e estou atuando mais uma vez, no Universidade para Todos, dando aula de História. Então, como eu falei, a gente vai falar sobre a Revolução Industrial. Então, podemos, dividir a Revolução Industrial em 4 etapas. A primeira, com relação à Inglaterra. A primeira etapa ela aconteceu na Inglaterra, com essa transformação, da produção dos bens de consumo, da indústria têxtil, e como, esse processo que deu certo na Inglaterra, ele vai se expandir por toda a Europa e sofre diversas modificações a respeito da utilização da energia hidroelétrica e de derivados fósseis, como o petróleo, que está presente até hoje no nosso dia a dia. A terceira etapa ela se dá com a formação das multinacionais, com os avanços da indústria química, eletrônica e da comunicação. E a quarta e última etapa, que é após 1980, e que está presente hoje, que vai estar presente por muitos anos, é o uso intensivo da informática. Então, grandes avanços vieram a partir da utilização da informática e dos meios de comunicação. Então, nós temos desde os bancos digitais, tínhamos os bancos físicos, temos os bancos físicos, mas também agora a utilização dos bancos digitais. Temos diversas moedas, que não só é o papel, é a moeda física, mas a partir dos bitcoins e de outras moedas que estão surgindo ainda no mercado financeiro. Além disso, nós temos a utilização da mão de obra, do maquinário, nesse processo de cirurgia, ainda na utilização da medicina, e além disso, muitas outras avanços ainda teremos na indústria da informática. Então, a Revolução Industrial, ela vai acontecer ali na Inglaterra. Então, a Inglaterra ele foi um país pioneiro nesse processo de industrialização, que, como eu falei, iniciou a partir da produção têxtil. Então, muitos avanços vieram a partir da Inglaterra, tudo relacionado também a esse acúmulo de capitais e a localização da Inglaterra, que permitia esse escoamento rápido da produção. E também o que a gente tem nesse processo da industrialização? Essa modificação da produção que era artesanal, que era manufaturada, onde a pessoa participava do início ao fim do processo produtivo, e agora a utilização das fábricas e da máquina nesse processo produtivo, onde as pessoas só participam de algumas poucas etapas e a máquina ela faz um grande trabalho dentro das indústrias. Então, com a emergência do capitalismo, ela vai reafirmar diversas diferenças sociais e econômicas durante esse processo de industrialização. Então, nós temos dois personagens bastante convincentes a respeito da industrialização, que seria a burguesia, que é proprietária e exploradora dos meios de produção, e o proletariado, que são os vendedores da sua força de trabalho. Então, esse processo da Inglaterra ela vai se dar o pioneirismo a partir do acúmulo de capitais por diversos, durante diversos anos eles acumularam capitais por conta dos modos econômicos, advindos de vários séculos. E com isso também nós temos a relação justamente da formação do Estado Nacional e da derrubada dos reis absolutistas, que vieram a favorecer a participação ainda mais incisiva da burguesia, e com isso eles conseguiram muitas vantagens a respeito
do parlamento. Então a gente vai ter essa modificação a partir da formação desse Estado Nacional, modificações na política agrária, que ficou conhecida como os cercamentos, aonde nós temos a supressão, né, das terras comunais, onde esses camponeses viviam e tiravam sua subsistência, aonde o Estado suprimia e vendia e favorecia, né, aos burgueses. Então com isso nós vamos ter, né, um excesso ainda mais, né, com a saída das populações do campo para as cidades, então conhecido como processo de êxodo rural. E com isso, né, como essas grandes massas, né, populacionais saíam dos campos para as cidades, eles vão gerar um excesso de mão de obra. E com isso, né, quando a gente tem um grande e elevado, né, mão de obra, isso permite com que aconteça o achatamento dos salários, né, isso influenciado, né, pelos burgueses e pela essa mão de obra excedente. E com isso, as jornadas, né, de trabalhos absurdos, lembrando que naquela época não tinha a reforma, né, trabalhista com relação às leis trabalhistas. Então, nas indústrias, né, existia a utilização da mão de obra, né, masculina, infantil e de mulheres, sendo que grande parte dessa mão de obra era utilizada a partir de mulheres e de crianças, né, não porque eles tinham melhores salários, porque não tinham melhores salários, mas por conta que a família entendia que para, né, sobreviver ali dentro da cidade precisava com que as crianças, as mulheres, as esposas fossem, né, para o trabalho também. Lembrando que não tinha as leis trabalhistas, né, que fossem contra, né, esse trabalho infantil. Então, tudo também favorecia a utilização da mão de obra, né, dessas crianças, né, nos grandes minérios, né, de carvão da época. E as indústrias também, né, passaram a construir bairros industriais, né, permitindo, né, com que aquela população ficassem ali e não se dispersassem. E muita do que aconteceu, né, com essa população justamente seria porque eles não tinham outra opção, né, de vida, então acabavam, né, ficando reféns desse modo, né, de produção e de trabalho, né, insalubre. Então a gente vai ter o movimento operário, né, ele vai surgir ali no século XIX. Então a gente tem a Revolução Burguesa, que ela vai impedir, né, a implantação da monarquia e vai permitir com que os burgueses vão dominar o parlamento e vão conseguir a aprovação de diversas leis liberais. Então com isso a gente vai ter, né, uma liberdade econômica da burguesia ainda maior, né, do que já era vivido naquele tempo. Com isso, temos a implantação do trabalho assalariado, o comércio de longa distância, a defesa incondicional da propriedade privada, onde o Estado ele vai ter que defender ainda mais, né, ser ainda mais incisivo com relação à propriedade, né, dos burgueses, e a implantação do voto censitário, que era justamente o poder de voto para quem apresentasse, né, uma renda alta. Então, gerava um monopólio, né, dessas classes mais abastadas. Então, com isso, nós temos a formação de grupos desse movimento, né, dos proletariados que surgiam durante aquele momento da Revolução Industrial. Então, temos, né, um movimento chamado de ludismo, onde tinham, né, que eram conhecidos como os quebradores de máquinas. Eles entendiam que quebrando as máquinas poderiam estar retardando esse movimento industrial, ou que eles poderiam conseguir melhores condições de vida, mas que no final das contas eles viram que não estava dando certo. E com isso surge, né, o movimento cartista durante a Lei 1830, e eles justamente lutavam, né, contra a igualdade de direitos e com relação às leis, né, buscavam melhorias de vida dentro desse processo industrial. Então a gente tem essa apresentação da Carta do Povo, mas que ao parlamento, mas que ela logo no início não foi levada a sério, né, não foi aceita. E surge também, né, a partir desse movimento cartista, os sindicatos, né, que seria essa união a favor, né, dos proletariados com relação aos trabalhadores. Então, os trade unions, como eram conhecidos, eles lutavam contra a proibição do trabalho infantil, o trabalho de 8 horas, lembrando que era de 14 a 16 horas, então uma vida totalmente salubre, e eles lutavam a favor que esse horário fosse reduzido para até 8 horas e que eles tivessem, né, o direito à greve, o direito de reclamar
a qualquer momento. Durante, né, esse período também, nós temos a difusão, né, do pensamento filosófico. Então diversas ideias elas foram idealizadas, né, durante aquele momento e defendendo reformas radicais e a promoção da igualdade sociais. Então basicamente vivenciadas também durante aquela sociedade que só viviam sobre aquela situação e muitas das vezes não tinham muito senso crítico, não tinham tempo, né, de ter um senso crítico, um olhar fora do que estava acontecendo. Então a gente vai ter a primeira internacional, que seria, né, a união desses dois pensamentos, que é o pensamento socialista utópico e o pensamento socialista científico. Lembrando que o pensamento socialista utópico era o pensamento relacionado ao anarquismo, que era muito difundido na época, onde eles pregavam a destruição do Estado e de qualquer outra forma de poder. Então, eles acreditavam, né, que o povo que deveria tomar, né, a frente dentro, né, do anarquismo. Então, outro pensamento, né, que foi difundido na época seria o pensamento socialista científico. Então, nós temos, né, dois importantes, né, filósofos da época, que seria Karl Marx e Friedrich Engels, onde eles reafirmavam que caberia aos trabalhadores se reunirem para derrubar o Estado burguês e construir uma sociedade igualitária. E foi a partir, né, das idealizações de Karl Marx que ele entendia a respeito e explanava, né, suas reafirmações relacionadas à mais-valia, onde os burgueses eles tinham maiores lucros a partir, né, do trabalho, né, do trabalho desempenhado pelo proletariado. Então, onde o proletariado ele ia receber uma parcela muito mínima com relação aos burgueses. Com isso, né, tivemos também os movimentos que surgiam ali na França. Então temos a Comuna de Paris, que ela vai se dar através da guerra que acontecia entre a Prússia, que era a França, e a Rússia. Então temos, né, a perca, a derrota, né, da França para a Rússia, e aquele momento, né, que a Rússia poderia invadir a França a qualquer momento, Paris, né, a população, né, se rebela a favor, justamente, né, contra o Estado e a favor da vida. Então, o que nós temos ali seria a formação do primeiro governo operário que surge ali naquela época, mas que eles não conseguiram, né, resistir por muito tempo e que vários soldados eles acabaram invadindo Paris e acabaram, né, com a Comuna de Paris. Então, com a derrubada da Comuna de Paris, a gente vai ter a formação da Segunda República na França, e uma das imagens, né, que sempre são cobradas nos vestibulares e no Enem é justamente essa, que é idealizada com relação à Comuna de Paris, que traz, né, a mulher segurando a bandeira da França e justamente a participação da população, tanto burguesa, vocês podem ver na imagem das crianças, e o número de mortos que foi muito grande, né, durante justamente essa idealização, né, da participação popular contra o movimento que se seguia ali em Paris. Então, durante esse período da Revolução Industrial, aqui eu trouxe só 4, mas tivemos muitas invenções, né, durante a época, que seria desde a máquina de fiar, que iniciou essa modificação da indústria, né, da indústria têxtil, ali na Inglaterra, e posteriormente tivemos outras invenções com relação à indústria têxtil, mas uma que ficou bastante evidenciada veio com a invenção do motor a vapor, que foi utilizada a partir das locomotivas a vapor, anos depois, e uma invenção que eu considero, né, bastante importante seria da lâmpada incandescente, né, que você passava a não utilizar mais a vela, ou utilizava
utilização, né? E da lâmpada incandescente, que foi uma invenção de Thomas Edison. Então, qualquer dúvida, eu agradeço muito, né, que vocês tenham, né, chegado até aqui. E qualquer dúvida que venham, né, surgir, vocês podem estar mandando um e-mail que eu vou estar respondendo em tempo hábil a vocês. Então, qualquer questionamento que ainda haja, vocês podem estar mandando um e-mail que eu vou estar respondendo a vocês. Então é isso. Desejo, né, uma excelente prova do Enem para vocês. Então, conhecimento vocês já têm adquirido de muito tempo. Acreditem no potencial de vocês. E eu estou aqui para qualquer coisa. Então, um grande abraço. Então é isso.